O Flamengo promete fazer uma grande reformulação nesta próxima janela de transferências. O Flamengo já acertou a contratação de um pré-contrato com o goleiro Agustin Rossi. Também anunciou na última sexta-feira o acordo com o atacante Luiz Araújo. O Flamengo segue em negociações com o meia central Nicolás de la Cruz do River Plate da Argentina, que inclusive o clube argentino também já definiu um valor para negociar o jogador com o Flamengo, mas o Flamengo tem outra negociação em andamento e aprovado pelo Departamento de Futebol do mais querido Brasil, a pedido pelo técnico Jorge Sampaoli. Trata-se de Daniel Munhoz, lateral direito, que atualmente está no Genk da Bélgica, 26 anos, que já foi aprovado internamente dentro do Flamengo, contratação pedida pelo técnico argentino Jorge Sampaoli. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. E como eu já vinha mencionando dessa reformulação que o Flamengo deve fazer agora no meio do ano, os principais alvos dessa reformulação é o zagueiro Davi Luiz, o atacante Marinho e o volante Arturo Vidal, que a gente vai conversar sobre isso. Flamengo e Corinthians hoje no Maracanã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e temos novidades para esse jogo, isso porque clubes europeus enviaram olheiros para acompanhar o jogo, de olho no nosso garoto Matheus França, e o Flamengo que segue aí numa expectativa de receber propostas milionárias já nessa próxima janela de transferência pelo nosso garoto Matheus França. E eu vou trazer todos os detalhes desse jogo para o nosso Mengão queridão, desfalques do Flamengo, prováveis escalações, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, eu já começo falando sobre esse jogo importante, porque Pedro está confirmado para essa partida diante do Corinthians, né? Jogo importante que o Flamengo precisa muito dessa vitória. Lembrando que o Botafogo venceu o Fluminense e hoje é líder, isolado com 18 pontos. O Flamengo se encontra na 9ª colocação com 9 pontos e vencendo o Corinthians no Maracanã. Hoje o Flamengo vai a 12 pontos. É uma vitória importante para o nosso Mengão queridão seguir na sequência do Campeonato Brasileiro. Pedro está confirmado para esse jogo. Flamengo que tem aí realmente aí alguns desfalques importantes para essa partida, como é o caso do atacante Bruno Henrique e também Mateuzinho, que estão entregues ao departamento médico, não vão para a partida. Situação envolvendo a provável escalação do Flamengo para esse jogo com Pedro, né? Pedro aí de volta. O técnico Jorge Sampaoli deve fazer uma escalação com algumas mudanças importantes, principalmente na lateral direita e também lá na frente do ataque, em relação à última partida diante do Fluminense, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Sendo assim, a provável escalação do Flamengo para esse jogo com o goleiro Santos, né? Lembrando que o Matheus Cunha vem aí de uma lesão, recuperado, mas ainda segue aí realmente uma dúvida para esse jogo. Eu acredito que Santos vá para essa partida. A dupla de zaga deve ser Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ayrton Lucas pela lateral esquerda, Thiago Maia e Eric Pulgar fazendo ali primeiro e segundo volante, lateral direito Guilherme Varela entrando no lugar de Wesley, né? O Wesley aí deve perder essa vaga para Varela, que está recuperado. Mais à frente, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Gabigol. Lembrando, né, que a torcida vem pedindo aí Everton Ribeiro. Everton Ribeiro a gente sabe que é craque. Já vai estar uma disputa aí acirrada em relação a Everton Ribeiro, Gerson. Arrascaeta é indiscutível, tem que ir para esse jogo. Então assim, Gerson e Everton Ribeiro. Quem você escalaria lá na frente para essa partida? É Gerson ou Everton Ribeiro? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas essa deve ser a provável escalação do Flamengo, pela preparação do técnico Jorge Sampaoli. Santos, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Varela, Thiago Maia e Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Gabigol. Deve ser aí a provável escalação do Flamengo. Lembrando que o técnico Jorge Sampaoli deve escalar o Pedro já iniciando como titular, visando o jogo da próxima quarta-feira contra o Nublense pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Flamengo joga hoje às 4 da tarde, treina na manhã dessa segunda-feira e já viaja na tarde desta segunda-feira rumo ao Chile em busca de mais 3 pontos importantes na fase de grupos
da Copa Libertadores da América. Como eu vinha falando, para esse jogo terá olheiros no Maracanã de olho no nosso garoto Matheus França. Matheus França que desde do ano passado que vem sendo bastante cobiçado. Olheiros sendo enviados ao Maracanã para ficar de olho no nosso garoto Matheus França, e hoje não será diferente. A Juventus da Itália e clube francês também enviaram olheiro ao Rio de Janeiro para acompanhar o jogo entre Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão. Matheus França que será observado de perto pelos olheiros dos clubes italiano e francês. Essa inclusive não será a primeira vez. Lembrando que em abril, o meio atacante atuou sob observação de representantes do Crystal Palace da Inglaterra. A expectativa inclusive é que alguma proposta milionária chegue ao Flamengo já na janela transferências agora em julho, no meio do ano. Então assim, o Flamengo aí vai fazer uma grande reformulação no elenco, mas também não descarta a venda de jogadores importantes no elenco, principalmente as suas joias aí, que são cobiçadas pelo futebol europeu. O Flamengo que chegar realmente proposta bacana, que agrade tanto o jogador como também ao clube, o Flamengo deve negociar. Além de jogadores que têm contrato se encerrando no Flamengo, que deverá ser avaliados, o Flamengo também não descarta negociar outros atletas, como é o caso do goleiro Hugo Souza. Deve ser negociado, deve deixar o Flamengo nessa janela de transferência. Jogadores que têm contrato se encerrando com o Flamengo são eles: Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arturo Vidal, Davi Luiz, Felipe Luiz, Marinho e Matheus Cunha. Lembrando que os alvos principais dessa reformulação do Flamengo devem ser Davi Luiz, Marinho e Arturo Vidal. Com certeza esses jogadores devem deixarem o clube já nessa próxima janela de transferência. Henrique, mas o Flamengo tem aí uma situação envolvendo Davi Luiz. A cláusula que o Flamengo optou aí pela renovação do Davi Luiz, se caso Davi Luiz atuar 20 jogos aí, um número de minutos, o Davi Luiz está muito próximo de bater essa meta, inclusive terá o contrato renovado de forma automática, tá? Mas o Flamengo também não descarta uma negociação com o jogador, mesmo assim o jogador deixar o clube. O que não pode é o Flamengo ir lá e rescindir o contrato do Davi Luiz, mesmo ele batendo essa meta, tem cláusula no contrato, tem que cumprir. Agora, se o Flamengo deixar assim, chegou final do ano, o Davi Luiz bateu a meta e descartou o Davi Luiz, aí sim o Flamengo terá que pagar uma multa, mas tudo há uma negociação e é claro que o Flamengo vai sim rever essa situação. Outro jogador que deve deixar o Flamengo também, com certeza, é o lateral esquerdo Felipe Luiz, Felipe Luiz, inclusive, já avalia sua aposentadoria para o final de 2023. Tudo vai dar certo aí para o Felipe Luiz, com certeza. Então, Felipe Luiz, Marinho, Davi Luiz e Arturo Vidal são jogadores que realmente devem deixar o Flamengo, talvez já nesta próxima janela de transferências. Enquanto isso, o Flamengo vai fazer uma reformulação de peso. O Flamengo já está acertando algumas contratações. E nessas contratações, o Flamengo já acertou um pré-contrato que está assinado com o goleiro Agustin Rossi. O Flamengo já anunciou na última sexta-feira um acordo com o atacante Luiz Araújo do Atlanta United, que chega no dia 1º de julho, que se apresenta ao Flamengo no próximo mês de julho, no início de julho, na abertura da janela de transferências. O Flamengo segue uma negociação neste momento pelo meia central Nicolás de la Cruz do River Plate da Argentina, que inclusive o clube argentino já definiu um valor de 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais na cotação atual, para vender Nicolás de la Cruz, e o Flamengo vê com bons olhos a chegada desse jogador. Lembrando que essa reformulação do Flamengo é para rejuvenescer o elenco, e até então apenas o goleiro Agustin Rossi, que tem aí 27 anos, O restante eles são 26, 25, como é o caso do Nicolás de la Cruz, tem 25 anos. Então assim, a torcida do Flamengo vê com bons olhos a chegada de Nicolás de la Cruz, foi lá nas redes sociais, tratando o jogador com carinho, pedindo a vinda do jogador, tentando na verdade aí, acabar de convencer o Nicolás a assinar contrato com o mais querido Brasil, que o jogador já deu sinal verde para o Flamengo. Agora o Flamengo vai usar a sua forma de negociação com o River Plate, tentar trazer o Nicolás para o mais querido Brasil, que não será aí, eu acredito, uma missão muito difícil para o Flamengo. O Flamengo vai pagar 48 milhões de reais na negociação pelo atacante Luiz Araújo. O Flamengo pagaria, no caso, 53 milhões de reais nessa negociação com o River Plate para trazer o Nicolás de la Cruz. E agora, a situação envolvendo a chegada de Nicolás de la Cruz está muito próxima de ser concretizada. E a gente, é claro, vai estar sempre seguindo, focado nessa situação, para deixar você sempre muito bem atualizado. Agora o Flamengo tem outra negociação
prestes a ser iniciada para valer. O Flamengo já sondou, já procurou saber, mas o Flamengo ainda não fez nenhuma proposta oficial. Mas o jogador já foi aprovado internamente dentro do departamento de futebol do Flamengo, a pedido pelo técnico Jorge Sampaoli, meus amigos. Situação envolvendo o lateral direito Daniel Munhoz, que atualmente está no Genk da Bélgica. O jogador que também foi pedido do técnico Jorge Jesus quando estava no Flamengo, mas o Flamengo não teve sucesso nessa contratação. E agora Jorge Sampaoli, sob o comando do Flamengo, quer novamente trabalhar com o jogador e já fez o pedido à diretoria do Flamengo, que avaliou a situação do atleta e agora já está aprovado pelo departamento de futebol internamente dentro do Flamengo. Lateral direito Daniel Munhoz, inclusive é lateral artilheiro, com 26 anos, está no Genk da Bélgica, tem contrato com o clube belga até o dia 30 de 6 de 2024 e é o próximo alvo do Flamengo. O Flamengo que promete aí reforçar também sua lateral. E agora o Flamengo vai usar o modelo de negociação que o Flamengo costuma usar, uma negociação aí com opção de compra. O Flamengo também pretende comprar o jogador em definitivo, essa é a informação que temos. O jogador está avaliado em 9 milhões de euros, aproximadamente aí, né, 45 milhões de reais, e o Flamengo vai em busca desse jogador. Então vamos aguardar o que deve acontecer. É um pedido do técnico Jorge Sampaoli e já foi aprovada internamente no Flamengo a chegada de Daniel Munhoz. O que você acha sobre essa contratação? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mas o de agora foi isso. Daqui a pouco tem Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo no Maracanã, jogo da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como mencionei, é um jogo importante. O Flamengo se encontra na 9ª posição com 9 pontos. O Botafogo, que venceu o Fluminense na última rodada, neste último sábado, foi a 18 pontos, é líder isolado. E o Flamengo vencendo o Corinthians, hoje o Flamengo vai a 12 pontos, ficando ali entre os 6 primeiros colocados, e vamos em busca dessa vitória sim, com certeza. Vamos que vamos, daqui a pouco no Maracanã, casa cheia, Flamengo e Corinthians. Valeu, tamo juntos, é nóis, forte abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo domingo, até mais, saudações rubro-negras.